Olá, gente. A paz do Senhor para todos. Eu venho aqui gravar esse vídeo, contar um pouquinho de algo que aconteceu comigo. O Senhor é fiel, mesmo ainda que a gente não seja fiel, né? E o Senhor tem me quietado esses dias para eu falar desse algo que aconteceu comigo, né? Primeiro aqui eu vou deixar uma palavra aqui da parte do Senhor, que diz assim, no Salmo 1, que diz assim: a felicidade do justo e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. O que eu vou contar aqui para vocês foi o que aconteceu assim comigo. Como o Senhor me mandou sair da roda das pessoas, né, que eu estava andando com elas. Não que eu fosse melhor, não que eu seja melhor do que ninguém ali. Mas quando o Senhor separa alguém, o Senhor escolhe alguém, Ele tem cuidado de nós. Então, eu estava nessa época, eu estava afastada dos caminhos do Senhor. E eu fui trabalhar numa empresa, entrei numa empresa para trabalhar. E lá fiz algumas amizades. E quando era o meu primeiro ano, e nessa empresa ele não tinha confraternização. E as meninas, as pessoas reclamavam, né? Os outros funcionários, porque não tinham confraternização, porque já tinham tentado fazer e não tinham conseguido fazer confraternização naquela empresa e tal. E que era mal rebuliço, porque não conseguiam fazer. Então, eu me propus, a gente vai fazer essa confraternização. E nesse ano deu certo, a gente fez a confraternização e foi a coisa mais linda. Reunimos um grupo de mulheres, que era grande, tinham acho que 12 mulheres mais ou menos. E fizemos essa confraternização. E assim, isso se espalhou por toda a empresa, né, que deu certo, foi uma coisa linda e tal e tal. E ali a gente, as meninas e eu combinamos de a gente, datas comemorativas, aniversário, a gente se reunia e ali a gente comprava um presente e saía para comemorar. E assim foi acontecendo. Mas as meninas comemoravam, umas bebia e eu não, né? E algumas, uma ou duas não bebia, não participava, mas a gente estava ali naquele meio. Então o que aconteceu? E foi se passando o tempo, e todo aniversário, cada mês uma completava, duas completava, a gente fazia isso, a gente saía. Então, só que eu já não vinha me sentindo bem saindo, né, nesse meio. Mas assim, era um momento da gente estar junto, da gente conversar, das mulheres conversar e a gente conversar. Só que ali nenhuma queria saber de Deus, nenhuma queria. E inclusive eu que tinha me afastado. Então o que aconteceu? Veio a pandemia, todo mundo ficou em casa, né? Nessa época, o Senhor já vinha me mostrando, me revelando que eu ia sair da empresa, mas que eu não ia ser demitida. E realmente foi, eu pedi para sair. E eu vinha falando para as meninas, porque o Senhor foi me mostrando, ele foi me revelando em sonhos que eu ia sair, que eu ia sair.
o Senhor foi me dando sonhos e sonhos e sonhos que... E eu dizia, não, rapaz, não vai sair não, não sei o quê. E eu dizia, eu vou sair. Mas ainda não tinha a convicção de que era eu que ia pedir para sair. E começou a acontecer algo que eu fui me entristecendo nessa empresa e uma liderança que, sabe, não colaborava com a gente. E eu fui me entristecendo, foi acontecendo algo e eu fui vendo que estava chegando a hora de sair daquele lugar, né? E assim aconteceu. Eu pedi demissão dessa empresa e tal. E aí, poucos meses depois, não, um mês depois veio a pandemia. Eu nem imaginava que ia acontecer isso. Mas mesmo assim, a gente continuou com o grupo, assim, a gente ficou comemorando por vídeo e tal. Mas quando passou a pandemia, a gente marcou de se encontrar na casa de uma amiga e fazer comemorar o aniversário de todas elas que naqueles meses durante a pandemia tinha feito aniversário. E a gente combinou, a gente se organizou e a gente comemorou. Fomos para casa dessa amiga. Aí, quando eu chego lá, essa amiga minha, que cedeu a casa dela para fazer os aniversários das amigas, comemorar, né, o aniversário de todas as amigas, tinha comprado bastante cerveja, comprou carne, cerveja e tal. E começaram lá, e botaram uma mesa na rua, assim, do outro lado da casa dela, porque tinha muita gente. E as meninas tudo sentadas na mesa, tudo bebendo, conversando, eu também, mas eu não estava bebendo, eu só estava conversando com as meninas lá se divertindo, bebendo, e eu lá. E de repente, veio a voz do Senhor e falou para mim, saia dessa mesa, saia desse meio, eu não quero você nesse meio. E eu me assustei assim, né, por eu estar afastada, mas Deus, ele falou comigo ali. E eu ouvi a voz do Senhor falando comigo e eu prontamente, né, passei um tempinho ali, disfarcei com as meninas, tô com vontade de ir embora, tal. Aí liguei pro meu marido vir me buscar, meu marido veio buscar. Aí quando foi no outro dia, a gente conversando, uma colega, uma mais próxima, né, a gente conversava e eu conversei com ela, porque até então eu entendi que o Senhor estava, mas já fazia um tempo que eu já vinha sentindo isso, que o Senhor estava me mandando sair daquele meio. Eu digo, eu vou sair do grupo, eu não quero mais participar, porque meus objetivos é outro, já não estou mais na empresa e tal. Então, assim, não, para mim, eu tenho outros objetivos, fazer uns cursos e tal, né? Aí, estava próximo do aniversário da outra amiga. Aí essa amiga minha disse assim, mas vamos combinar, a gente tá tudo combinando, que combinaram lá, né, depois que eu saí de fazer esse aniversário, dessa outra amiga que era no mês seguinte. Aí, não, mas participa só desse aniversário e tal, e participa só desse aniversário e você sai, né? Aí eu disse, para essa minha amiga, eu não tô sentindo no coração de continuar nesse grupo, Deus mandou eu sair. Eu falei para ela, eu ouvi a voz de Deus que mandou eu sair desse meio. Porque muitas vezes a gente não sabe, a gente não entende, né? Como eu falei aqui, não que fosse melhor, né? Mas Deus tem um propósito para a vida da gente que não cabe aquelas pessoas. E o que Deus tem para cumprir na vida da gente, não cabia mais eu estar ali naquele lugar, nem naquele meio, e nem sair mais com essas pessoas. E outra coisa, Deus ouve conversas que a gente não ouve. E foi muito claro assim, a voz de Deus foi muito clara e foi muito assim, incisiva de me dizer, de sair daquele meio. E as meninas, não, mas vamos terminar essa aí, essa é a última que a gente vai fazer, tal. E já estavam preparando elas, né, porque eu já não ia participar mais, como eu já tinha falado, de fazer a confraternização, que era no mês depois do aniversário dessa outra menina. E estavam todo preparatório, elas conversando, falando do que iam fazer, tudinho no grupo. Aí foi quando eu falei, né, bom, gente, eu estou me retirando do grupo, não vou fazer mais parte e tal.
Ela, não, mas vamos fazer, elas falaram, não, vamos fazer só esse, mas aí depois você sai do grupo e tal, né? E como eu tinha falado, que eu não ia fazer mais parte, porque eu tinha outros objetivos na vida, eu ia fazer outras coisas e tal. Aí, aí as meninas me convenceram de participar da organização de mais aquela festividade, aquele aniversário da preparação. Aí elas faziam questão, porque eu sempre lidei com essas coisa de festa, de organização assim, e elas gostavam. Aí, meu Deus do céu, eu disse, tá certo, vou participar. E ali fomos preparando a organização, fomos fazendo. Aí as meninas falaram, começou, que uma queria fazer isso, outra queria fazer aquilo. Eu sei, minha gente, eu sei, meus irmãos, que foi uma confusão que aconteceu. Uma confusão tão grande que eu fiquei, meu Deus, como foi isso? Só que eu sabia um porquê tinha sido a confusão e todo o grupo acabou ali. Umas foi tudo para um lado, outras para o outro, umas que trabalhavam, outras que não trabalhavam mais, se separou tudo mesmo. E aí eu conversando com a minha essa outra colega, né, que a gente era mais chegada, mais próxima, aí eu falando com ela, conversando com ela, aí disse, eu sei por que foi, porque eu insisti em ficar. Quer dizer, vocês insistiram que eu fiquei, eu não queria mais ficar, e o Senhor já tinha determinado para mim sair dali. E eu não saí. Então aconteceu do que aconteceu. Não precisava ter acontecido isso. Se eu tivesse saído, vocês insistiram, entendeu? Talvez tivesse vocês ficado, nem precisaria ter acontecido tudo isso. Mas aconteceu porque eu insisti, Deus já tinha me falado que era para eu sair, para mim sair dali. Não participar mais de nada com aqueles pessoal, com aquelas pessoas. E, minha gente, foi um rebuliço. E ficaram pessoas sem se falar, umas falavam com as outras, duas falavam com três falavam com duas, e ali se acabou. De uma vez por toda aquele grupo. Por quê? Que eu quero vir gravar esse vídeo para vocês, para dizer. Eu não sei para quem vai servir esse vídeo, eu sei que o Senhor me quietou bastante, porque já faz um tempo que aconteceu isso. E o Senhor me trouxe a memória, a mente, e já vinha me quietando alguns dias, e eu me prendendo para não gravar o vídeo, mas eu não sei para quem vai servir. Mas pode ser que é para alguém que Deus já falou e que Deus continua falando. Esse vídeo vai para alguém que está insistindo em algo que Deus não quer para sua vida. Não insista em algo que Deus não quer para sua vida. Se Deus já lhe falou que não ande com esse tipo de amizade, que você não vá para esse tal lugar, que você não... Se Deus lhe separou, não adianta insistir. Se Deus disse a você que não é, não é, não é. Não insista naquilo que Deus já tirou da sua vida. Não insista naquilo que Deus não quer para a sua vida. Não traga de volta pessoas que Deus já tirou da sua vida. Entender? Porque ciclos se fecham, se encerram, e a gente tem que entender isso. Não é que pessoas são maus, entendeu? Nem a gente é mau. É porque ciclos se fecham, se encerram, tem que se abrir um novo ciclo. É uma nova visão de Deus para a nossa vida, né? Para a minha vida. Então, assim, se você insistir num algo que Deus já mandou você sair, né? Vai ter as consequências. Vai vir consequência. Eu poderia ter batido o pé, não, né? Ter sido incisivo ali, não, e não, e pronto. Eu não vou mais participar, eu não quero mais participar. Não precisava eu falar o motivo para elas, porque era Deus que não queria, porque essas pessoas não entendem e acham que a gente quer ser melhor e tal. Mas é isso, né? Eu lembro de uma vez que isso já acontece comigo desde, assim, eu criança. Eu me lembro que eu jovenzinha, e a gente terminava a aula e a gente ia para a quadra jogar queimado, jogar. E tinha um bocado de menina sentada assim no corredor, num batente, e eu estava em pé com a bola batendo na mão, porque a gente ia jogar. E aquela vez veio dentro de mim e disse, pega essa bola e coloca ela ali e senta. E eu acho que tá ficando doida, né? E eu pensando, eu tô nervosa, eu acho que eu tô ficando doida.
Mas ali já era o Espírito Santo trabalhando na minha vida e eu não entendia. Aí eu continuei lá batendo bolinha. E isso tinha uma poça de lama bem grande na minha frente. E eu continuei lá batendo a bolinha. Então, o que aconteceu? Essa bola bateu e saiu quicando e foi lá na poça de lama e caiu. Eu tinha que ir buscar a bola porque foi eu que estava lá. Agora você vai pegar, vai buscar a bola. Gente, quando eu baixei para pegar a bola na poça de lama, não sei como foi aquilo não. Eu caí dentro da poça de lama. Eu fiquei literalmente coberta de lama. E eu vim pelo meio do caminho, todo mundo rindo, tal, de mim. As minhas coleguinhas da escola, tudo rindo, kkk. Né? Eu rindo também, porque foi uma situação, mas depois eu fiquei pensando, né? Eu disse, eu já adolescentezinha, quer dizer. Poxa, porque eu não ouvi a voz falou pra mim que era pra eu sair, pra eu parar de bater a bola e sentar junto com as outras meninas, e eu não fui. Eu teimei e fiquei batendo. Então, assim, foi a mesma coisa que aconteceu comigo nessa situação. Eu disse que não iria participar mais, mas por insistência de outras pessoas, eu disse que ia ajudar na outra festividade, que ia ser a última minha, e depois dali eu ia sair. Só que ia surgir outra, ia vir a confraternização novamente do final do ano, já que elas já estavam organizando, e eu ia querer que eu participasse novamente, e dali eu não ia sair. Mas Deus tinha um propósito ali, gente. E até poderia ter acontecido algo muito pior, né? Porque eu não sei. Eu não sei do coração de ninguém, eu não sei, entendeu? E assim, do que elas conversavam entre elas, já que eu já não fazia mais parte lá naquele meio, mas chegava algumas conversas, algumas situações, algumas conversas nos meus ouvidos, eu via, mas eu gostava delas, né? Eu não tinha nada, eu gostava delas, e eu sou uma pessoa que eu não vejo maldade em ninguém, mas como eu já disse, tem conversas que Deus ouve e a gente não ouve. Então, assim, gente, Deus me trouxe aqui para falar para vocês, em nome de Jesus. Se Deus está mandando você sair de um lugar, se Deus está dizendo a vocês que não dá mais, que foi até aqui, não mais adiante, não vá, não insista, não insista. Essa pode ter sido uma experiência comigo, mas assim, e eu estava afastada, olha que eu estava afastada, mas Deus já falava comigo desde a minha adolescênciazinha, quando eu nem conhecia Deus, né? E o Espírito Santo já falava para mim dentro do meu coração. Então, é isso que eu deixo para vocês, minhas irmãs, meus irmãos, que ouvir essa palavra, que Deus, né, abra a mente de vocês, os olhos de vocês, que chegue mais uma vez essa experiência para vocês, né, como aconteceu comigo, entendeu? Graças a Deus não aconteceu nada assim de pior, mas assim, todo mundo deixou de se falar, mas a maioria, né, só restaram umas 2, 3 pessoas que ainda ficaram em comunicação. Mas tem situações e tem lugares que não servem mais para a gente, não servem mais para o cristão, não servem mais para as pessoas que são novos convertidos. Ali era porque Deus já estava trabalhando na minha vida, porque Ele já queria me trazer de volta, né? Como Ele me trouxe, né? Me trazer de volta, me arrepender das coisas erradas, tudinho que eu deixei o Senhor e tal. Mas ali o Senhor não me deixou, o Senhor não cuidou de mim. E prova mais uma vez que o Senhor ainda tinha cuidado, né? O Senhor tem cuidado nos seus, tem cuidado naqueles. Então o Senhor avisa, o Senhor alerta, né? E às vezes a gente não dá ouvido, a gente não quer ouvir, a gente não... Ah, isso foi uma coisa da minha cabeça. Ah, isso foi... E não dá atenção à voz do Senhor. Então aprenda a ouvir a voz do Senhor. Foi assim que agora, todas as vezes agora que acontece alguma coisa, o Senhor diz assim, ó, não vai ali, não sai daqui, não faz assim, eu não faço, né? E também quando eu faço alguma coisa que eu vou fazer e dá errado pelo menos 3 vezes, 2 vezes